Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Quem vai para mais um dia que o Senhor ele já fez? Bora estudar a palavra, bora acordar, levanta dessa cama, já lava seu rosto. Bora viver, gente, bora viver! Bom dia, Silvana! Bom dia, Soninha, Lores! Bom dia, Maísa! Bom dia, Silésio, Erlaine! Deus abençoe o dia de vocês, viu? Bom dia, Jojo! Você tá sumida demais por aqui, Jojo. Que saudade de ver você por aqui. Você que é evangelista da live, viu? Você não pode sumir assim, não. Como é que vocês estão? Estão bem? Deus tem nos dado a graça de viver mais um dia, de estar mais um dia na presença dele, que a graça e a paz de Jesus ela possa mesmo invadir aí a sua casa. Bom dia, mamãe, Deus abençoe. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Moisés. Bom dia, bom dia. A gente tem que tomar cuidado, meu óculos quebrou ontem, vocês acreditam? Quebrou essa perninha aqui, ó, e eu não posso ficar sem óculos não, então eu não vou fazer muito movimento hoje não, hein? Ficar assim, ó. Ai, não posso fazer muito movimento não, meu óculos quebrou, tem que mandar arrumar hoje. Em nome de Jesus, vai! Gente, bora orar, bora falar com Jesus, sem delongas, porque o capítulo 21 é grande, hein? Hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 20 e 21. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, sejam bem-vindos, viu? Que o Senhor abençoe o dia de vocês. Deus, em nome de Jesus nós queremos nos achegar diante da Tua presença. Em nome de Jesus nós queremos Te louvar nesta manhã e dizer e declarar que o Senhor é santo. Santo, santo, santo. Graça te damos, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por isso, Pai. Que privilégio é a gente falar e o Senhor poder ouvir. Pai, que a presença que está aqui na minha casa, ela possa estar na casa do meu irmão. Meu Deus, que a porção que o Senhor liberar sobre a minha vida, que o Senhor libere também sobre a vida do meu irmão. Pai amado, tudo isso para quê? Para que haja transformação do nosso ser, para que haja transformação no nosso caráter. Pai amado, nos ensina a Tua palavra de forma leve. Eu aprendi que andar com o Senhor, que caminhar com o Senhor não é um fardo, mas é um privilégio. Papai, quem diria eu, alguém que detestava acordar cedo, hoje está aqui, Pai, para louvor da Tua glória e engrandecendo o Teu nome, falando o Teu evangelho com alegria, Pai. Muito obrigado. Eu reconheço que somente por conta do Senhor é que eu faço isso, não por mérito próprio. Da mesma forma que o Senhor me despertou para algo. Pai, que o Senhor nesta manhã desperte o meu irmão para fazer aquilo que o Senhor já pediu para que ele fizesse, Pai. Meu Deus, dê-lhe autoridade, dê-lhe graça, dê-lhe ousadia, criatividade e intrepidez para avançar no reino. Nós vamos ver hoje, Pai, acerca dos trabalhadores do Senhor. Meu Deus, aqueles que pegam cedo, aqueles que pegam no meio do dia, aqueles que pegam no fim da tarde. Mas todos eles, Pai, hão de receber uma recompensa do Senhor. Que assim seja no nosso meio também. O Senhor comissionou, Pai, nossas vidas para um propósito. Então que o Senhor possa mesmo cumprir o Teu propósito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero mesmo falar que o Senhor tem liberdade, Pai. O meu Instagram ele não é meu. Tem a minha foto, mas ele é do Senhor, Pai. Que o Senhor possa mesmo convidar as pessoas que o Senhor quer que esteja aqui nessa manhã. Fica à vontade, Pai. Faça disso aqui uma mesa e que a gente possa desfrutar da Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, galera! Bom dia para aquele que eu não dei bom dia ainda. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje nós vamos viver mais um dia na presença de Deus, mais um dia celebrando tudo aquilo que Deus ele já fez. Manda um amém aí, gente, manda um glória, envia aí os aviãozinhos, convida um amigo para estar presente. Quando a gente descobre algo que é bom, a gente compartilha com as pessoas que estão próximas da gente. Você deve estar se perguntando que hoje eu acordei mais bonita do que os outros dias. É normal, tá? Isso é normal. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Bora pro capítulo 20? Pega sua caneta, seus marca-textos. E grifa, gente, grifa aí. Manda glória pro céu, estremece o inferno. Eu aprendi que toda vez que você dá glória a Deus, o inferno estremece. Por isso que toda hora que eu pisco, eu falo glória a Deus. E eu imagino o inferno assim, ela acordou. E eu acordei hoje animada, tá? Se você estiver acordando, tudo bem.
Cada um tem que viver o seu processo, tá? Nós vamos aprender a palavra de Deus. Capítulo 20. Mateus, deixa eu escrever aqui para fixar. Mateus 20 e 21. Se Deus quiser, nós vamos estudar os dois. Pronto, já escrevi. Bom dia, Gilma. Pois o reino dos céus é como um dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Ele combinou de pagar uma moeda de prata. Foi o que ele combinou. Vamos grifar aqui quanto que ele combinou de pagar para essa primeira pessoa aqui contratada. Ele combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Outra coisa, ele está contratando aqui pessoas para trabalhar no seu vinhedo. Às 9 horas da manhã, então já tinha gente trabalhando, tá? Às 9 horas da manhã, passado pela praça, ele viu ali... Quem que ele viu, gente? Ele viu ali algumas pessoas desocupadas. Opa, gente à toa. Aquele trabalhador da vinheda viu gente à toa. E aí ele fala... Contratou e disse que no final do dia pagaria o que fosse justo, tá? Que ele não falou que pagaria um denário. Os primeiros que contratou no início do dia, ele falou que pagaria um denário. Para esse aqui, ele falou assim, vou pagar o que é justo. E eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Então a gente vê gente pegando serviço 6 horas da manhã, a gente vê gente pegando serviço 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, né? Deixa eu ver, meio-dia e 3 horas da tarde ele fez a mesma coisa. Passou pela praça, viu gente desocupada e falou assim, vem trabalhar comigo. Às 5 horas da tarde, ou às 17 horas, ele estava outra vez na cidade e viu por ali algumas pessoas. E aí eles perguntaram assim... Por que vocês não trabalharam hoje? Olha o Senhor perguntando para pessoas que estavam desocupadas na praça e falou assim, por que vocês não foram trabalhar hoje? Aí ele falou, porque ninguém nos contratou. Respondeu, ninguém contratou. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os meus que estão no vinhedo. Ao entardecer, então ali chegando no final da tarde... mandou um capataz chamar os trabalhadores e pagá-lo, começando pelos que haviam sido contratados por último. Aqui a gente terminou o capítulo 19 ontem, o 19? Foi 19. Nós terminamos o capítulo 19 falando que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E isso está acontecendo aqui agora no capítulo 20, no versículo 8. Falando que ele está começando a pagar os trabalhadores que trabalham no vinhedo e ele pediu para chamar o que começou a trabalhar por último até o que trabalhou primeiro. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram receber uma moeda de prata. Então, quanto que essa pessoa recebeu? Uma moeda de prata. Grifa aí na sua Bíblia. Igual você grifou no início aqui, Ele combinou de pagar o primeiro que foi contratado uma moeda de prata. Quando chegaram aos que foram contratados primeiro, eles imaginaram que iam receber mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, eles queixaram ao proprietário e falaram o seguinte: aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhe pagou a mesma quantia que nós, que trabalhamos o dia inteiro. Alguém aqui indignado, alguém aqui se sentindo injustiçado. Escreve assim do lado, injustiçado. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Opa! Eu adoro aprender com Jesus. Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que eu paguei para você. E contra a lei, contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou vocês estão com inveja porque eu fui bondoso
com os outros. Meu Deus, isso aqui é forte. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí o que nós aprendemos aqui com essa passagem? Gente, o que Jesus está querendo nos ensinar? Jesus está falando aqui acerca do reino ainda. Ele estava no capítulo 19, nós vemos Jesus falando um monte de coisa e ele vai tratar sobre assuntos do reino. Jesus está manifestando na terra o que está por vir. E ele fala do reino dos céus. E quando ele começa a falar ali do reino dos céus, ele está dizendo, olha, é como se eu fosse o dono, o proprietário de um vinhedo, e eu estou chamando pessoas para poder trabalhar. Ele combinou com a pessoa no início do dia, ou seja, ele tinha alguém, independente dos desocupados que iam trabalhar durante o dia, tinha alguém que já trabalharia desde as 6 da manhã. E ele combinou com essa pessoa das 6 da manhã de pagar um denário, uma moeda de prata. Tá, ok, aquela pessoa concordou, tá trabalhando. Aí tá falando que esse proprietário, ele foi na praça. Chegou na praça, ele viu gente desocupado às 9 da manhã. Ele falou assim, você topa trabalhar comigo? Topo, vou lá. No final do dia eu vou te pagar o que é justo. Não falou quantia. E aí ele fez isso meio-dia, fez isso 3 horas da tarde e fez isso 5 horas da tarde. Chegando no final da tarde, ele chama ali, eu creio que é 6 horas, ele chamou todos os trabalhadores para fazer o pagamento e aqueles que trabalharam desde o início da manhã achavam que receberiam mais por ter visto aquele proprietário entregando um denário para aquele que começou a trabalhar 5 horas da tarde. A pessoa trabalhou 1 hora do dia e recebeu a mesma quantia que aquele que trabalhou no início do dia. O que isso está querendo dizer? Existem pessoas que nasceram crente. Elas vão trabalhar para o reino dos céus desde quando elas nascem. Tem pessoas que se convertem na adolescência, vão trabalhar, estava ali desocupado, estava ali perdido pelo mundo, e ali o proprietário viu que aquela pessoa estava perdida e falou assim, vem que eu quero ser comigo, vem trabalhar para mim, vem me servir no meu reino. E aquela pessoa vai. Pessoa que chegou meio-dia, um jovem, uma pessoa adulta, né, que conheceu Jesus ali depois da sua mocidade, depois da adolescência, ela encontrou com Jesus, ela vai trabalhar, ela vai correr uma corrida com Cristo. Ou seja, Jesus ele está chamando pessoas em diferentes idades. E ele está falando assim, eu tenho uma vinha, trabalha comigo. E tem aqueles que conhecem Jesus no final. No final do dia. Vocês já viram um velhinho converter? Vocês já viram um velhinho no leito de morte aceitar Jesus e falar assim, tô indo embora? Gente, isso é bonito demais. E ele está falando assim, vai ter aqueles que eu vou chamar no final da vida. Vão trabalhar pouco para mim, mas eu vou pagar todos da mesma forma. Não pensa você que pelo fato de você ter nascido num berço cristão, num berço evangélico e trabalhou para Jesus a sua vida toda, que você vai receber algo maior do que outro que acabou o cara morreu, né? Ele estava ali, roubou, matou e ele foi morto, mas ele aceitou Jesus, ele vai receber o mesmo prêmio que nós. Aqui nessa parábola aqui dos trabalhadores, Jesus está querendo dizer o quê? Independente da hora que eu te chamo, eu amo e vou pagar todos de igual modo, de igual forma. Não tem aquele que vai receber mais. Só que o trabalhador que pegou serviço no início do dia, ele está indignado. Ele se sentiu injustiçado e falou com o proprietário o seguinte, mas proprietário, você não acha injusto você me pagar a mesma quantia que você está pagando para aqueles que trabalharam 1 hora? Ele falou assim, meu querido, você combinou comigo de trabalhar por 1 denário, eu te paguei o que eu combinei. Agora para esse aqui, eu paguei 1 denário porque eu quis. Agora é fora da lei eu fazer com o meu dinheiro o que eu quero? É Deus falando com a gente o seguinte, você está achando que aquela pessoa que você julga ser mais, ela merece menos que você? Você está com inveja? É o que ele fala. Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Algo que nós nunca vamos entender é a bondade de Deus. A bondade de Deus não se questiona. Nós temos a mania de achar que nós, por estarmos num caminho que é correto, merecemos muito mais do que uma pessoa que está na prisão. Hipócrita. Nós não somos os donos da vinha. Nós não somos o dono deste mundo. Nós não estabelecemos. O que Deus vira para Jó e fala com Jó? Quando Jó começa a questionar o motivo pelo qual ele estava passando por grandes doenças, ele fala assim, Jó, tá, eu vou te responder se você me responder algumas perguntas. E Jesus estava sendo irônico, Deus estava sendo irônico com Jó, porque ele falou assim, olha,
Jó, onde você estava quando eu estabeleci os princípios da terra? Quando eu coloquei os pilares da terra, onde você estava? Quando eu guardei as reservas do vento, aonde você estava, Jó? Quando eu estabeleci o firmamento, aonde você estava? Tem muita gente querendo dar pitaco onde não foi chamado. Tem muita gente querendo ditar regras para o céu. E quem dá as regras do céu é o dono dele. E o dono dele é o Senhor, é Deus. O que é o nosso papel? O nosso papel é trabalhar. O nosso papel é servir com alegria onde Deus nos chamou, aonde Deus nos enxertou. Então, o nosso papel é executar com zelo aquilo que Deus nos propôs. E sem julgar se eu vou receber mais ou menos. Uma vez, eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 18 anos. E eu lembro que eu estava no auge da minha vida, eu ia poder sair, eu ia poder ir para as festas e um monte de coisa. E eu converti. E quando eu converti, eu virei para Jesus, né, com um tempinho de caminhada. Quando eu converti, eu achei o máximo, eu achei tudo maravilhoso. E eu falei, Deus, que bom que você me resgatou. Porém, teve um determinado ponto da minha vida, com os 20 anos, eu virei para Deus e falei assim, Deus, por que você me chamou agora? Por que você não me deixou aproveitar mais? Eu queria curtir as festas, eu queria ir para as baladas, eu ia poder ir para rave. Gente, meu sonho era ir para uma rave. Ficar 3 dias louco, doidão numa festa. Eu queria isso. E aí eu falei, Deus, você não acha injusto você me chamar com 18 anos? Tem gente que o Senhor chama quando tá morrendo. Por que não pode ser assim? Mas por quê? Eu não tinha entendido ainda o privilégio que era servir no reino. E quando eu descobri o privilégio que é servir no reino, eu virei para Jesus e falei para Jesus assim, por que você não me chamou quando eu nasci? Por que você não me ensinou desde cedo? Gente, privilégio é aquele que o proprietário ele convidou para trabalhar no início do dia. Privilégio é, desfruta da presença do proprietário, trabalha na vinha com zelo, com amor, sabe? É isso que eu quero deixar para vocês em cima dessa passagem. E aí o texto continua. Mas uma coisa que eu coloquei aqui na minha Bíblia e eu grifei, não é por desempenho. Nós não somos recompensados por desempenho. Deus ele convida todos para trabalhar na sua vinha. Então não é por desempenho, mas é por conta que o proprietário ele é bondoso. Versículo 17, para aqueles que chegaram agora, nós estamos no Mateus 20 e vamos ler o versículo 17 agora. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou 12 discípulos e lhe disse, em particular, o que aconteceria com ele? Vamos ler de novo. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouça, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído, entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, entregarão ao gentil para que zombem dele, o açoite e o crucifique. E no terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Gente, grifa isso aí na sua Bíblia. Olha, eu estou subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído. Entregue aos principais líderes, morto. Entregarão para o gentil, zombarão dele, açoitarão, vão crucificar e no terceiro dia ele ressuscitará. O que Jesus estava falando aqui? Jesus estava contando o que aconteceria com ele. Jesus estava dando um spoiler do que aconteceria nos próximos dias. Aí eu fico um pouco me perguntando, quando Jesus ele ressuscita, os discípulos chegam a questionar, é você mesmo? Mas Jesus, quando o povo estava prendendo Jesus, Pedro fica indignado e corta a orelha de Malco e fala assim, você não vai prender meu mestre não. Mas Jesus estava falando, Jesus tinha contado para eles o que aconteceria. Só que às vezes eu quero chamar a nossa atenção aqui, para a falta de importância que nós damos às palavras de Jesus. Quantas pessoas escutam a voz de Deus, escutam o direcionamento de Deus, Deus conta algo do que vai acontecer e a pessoa simplesmente ignora ou não dá a atenção que deveria dar, né? Então eu quero falar para você, tudo aquilo que você ouvir de Deus,
Tudo aquilo que Deus te falar em particular, anota, escreve, pratica. Para quê? Para que no dia que você estiver passando por uma tribulação, você lembre daquelas palavras. Eu tenho um caderninho de anotação, na verdade eu não tenho um, eu tenho vários. Eu tenho uma dificuldade muito grande com oração. Eu ainda não rompi com oração, mas eu fiz um caderninho de oração. E nesse caderno de oração eu escrevo as minhas orações. Desde 2016 eu tenho esse caderno. E eu vou escrevendo, gente. Eu tenho outros cadernos, sempre eu coloco a oração em algum canto, mas tudo aquilo que Deus me fala, eu coloco nesse caderno. Às vezes que eu vou orar, que meu coração tá aflito, eu passo horas escrevendo, eu gosto disso. Não sei se todos gostam de escrever, mas esse foi um hábito que eu criei para me poder orar mais. Então eu já fiz propósitos orando pela madrugada, orando de 3 às 4 da manhã, e às vezes eu não conseguia orar com palavras, mas eu escrevia. Então, eu acho pertinente para aqueles que ainda não conseguem orar, você escrever as suas orações. Coloca ali as suas palavras também, tudo aquilo de direcionamento que Deus te der, anota. E quando você estiver passando por muita dificuldade, quando você estiver triste, angustiado, abatido, leia. Pega o seu caderninho e fica folheando. E eu fico achando bonitinho porque quando eu pego meu caderno de oração e vejo as orações que eu fiz em 2016, eu vi uma menina. Sabe, eu vi alguém ali que estava começando na fé, alguém que não sabia tanto o que estava falando ali com Deus, e hoje eu vejo um progresso. É bom para você acompanhar também o seu desenvolvimento espiritual. Para mim funcionou, viu, gente? Se funcionar para vocês, vocês anotam também. Porque que, olha, Jesus está falando tudo acerca do que iria acontecer com ele, e no final os discípulos ainda questionam, os discípulos ainda começam a perguntar assim, uai, não vou deixar meu mestre morrer. Mas Jesus mesmo ele já tinha dito que ele morreria. Então, falta de prestar atenção nas palavras de Deus. Versículo 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. E ele falou assim, o que você quer? E ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e um à sua esquerda. Jesus respondeu, você não sabe o que está pedindo. São capazes de beber o meu cálice, que eu estou prestes para beber? E eles falaram assim, somos. Então Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice. Meu Deus. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se assentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos estavam pedindo, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo tem poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Então vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos entender essa parte. Aqui aparece a mãe de 2 dos discípulos, né? Mãe dos filhos de Zebedeu. E ela fala assim, Senhor, eu tô vendo que meus filhos largaram tudo para poder te servir. Deixa eles se assentarem no trono com você. Quando você for governar, coloca um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí, gente, Jesus não questiona aquela mulher. Jesus, toda vez que alguém falava algo que não deveria ser dito, Jesus ele faz ali uma contrapartida, ele se opõe, às vezes ele se cala, mas ali com aquela mulher Jesus não se opõe. Aquela mulher pede para que os filhos dela se assentem à direita e à esquerda de Jesus. E Jesus não se opõe. E Jesus só vira para ela e fala assim,
Será que eles estão dispostos a beber do meu cálice? Por quê? Porque aquela mãe, ela estava achando que Jesus ia reinar na terra. Aquela mãe estava achando que Jesus, ele construiria um castelo e teria um reino, e ali ela queria que os seus filhos estivessem nesse reino. Porém, Jesus, ele vira para aquela mulher e fala assim, olha, será que os seus filhos, né, vocês dois discípulos, estão dispostos a beber do meu cálice? O que ele estava falando? Olha, eu vim para morrer para um povo. Eu vim dar a minha vida por várias pessoas. Será que eles estão dispostos a fazer a mesma coisa? A entregar a própria vida? E eles falaram assim, somos, Senhor. Nós estamos dispostos, nós vamos fazer isso. E Jesus falou assim, então de fato, vocês beberão do meu cálice. Mas aí ele não fala sobre o reinado. O que ele quer dizer sobre vocês beberão do meu cálice? Vocês morrerão da mesma forma. Vocês serão punidos, torturados por esse mundo da mesma forma que eu fui. E isso ainda acontece com muitos de nós. Muitos ainda são perseguidos por conta do nome de Cristo. Mas aí eles continuam, né? Os outros discípulos, eles ficaram indignados em saber que Jesus daria um lugar para esses dois discípulos. E eles começaram a questionar entre si. Jesus, sabendo que estava tendo aquele burburinho, que estava tendo aquela conversa, ele vira e fala o seguinte, olha, vocês sabem que o governante desse mundo, eles colocam súditos, eles estipulam servos e várias outras coisas. Porém, no meu reino é diferente. Jesus estava falando que o reino dele era invertido. Outras traduções vai falar assim, o meu reino é invertido. Aí ele está falando, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder, serve. Aí eu quero te dar um exemplo para você, para ilustrar bem. Jesus está falando que aquele que quiser ser o líder, que quiser ser o cabeça, que quiser ser o mais top, o maioral, ele tem que servir a todos. Então ele fala, e mais pra frente a gente vai ver outros exemplos de Jesus servindo. Mas aqui você não vê Jesus hora nenhuma sentado numa mesa e falando assim, quero ser servido, alguém me traga uma xícara de chá, alguém coloca suco pra mim, traga-me pães. Você não vê Jesus falando isso, mas Jesus o tempo todo ele tá servindo. A gente viu em alguns capítulos anteriores que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Ele se retira para um lugar deserto e vai orar ao Pai. Creio que falar da sua chateação, ele estava sentido por algo. E naquele momento, a multidão descobriu onde ele estava. E quando a multidão descobre onde ele estava, ela pede e fala assim, Jesus, nós estamos com um problema. E Jesus teve compaixão da multidão e foi ali e os curou. Então a gente vê Jesus trabalhando. Nós vemos Jesus trabalhando em prol do outro. Nós vemos Jesus movimentando a todo tempo, querendo curar, querendo anunciar o reino, nunca olhando para si. E isso nos ensina, porque muito de nós temos anseio em ser líder. Nós temos anseio em ser reconhecido por algo. E Jesus está falando assim, aquele que quer ser líder, aquele que quer ser reconhecido, vai ter que servir todo mundo. Porque o meu reino não é igual ao dessa terra. Então eu quero te dizer, meu irmão, para de achar que o reino do Senhor é igual ao dessa terra, que o pastor manda mais que o resto da igreja. No reino do Senhor não é dessa forma. No reino de Cristo, aquele que quer ser o maior, ele serve todo mundo. Título não coloca ninguém em posição maior. Para de ficar querendo reconhecimento. Eu fico vendo um monte de gente e eu vou falar, não quero ferir, porque o meu intuito aqui não é ferir você, mas eu quero falar em amor. Eu vejo pessoas dentro da igreja falando assim, eu vou ser consagrada a pastor e eu vou ser pastor. E ali eu vou começar a pastorear. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aquele que é chamado para pastor, ele pastoreia antes de ser consagrado. Tem gente que acha que um título, que um óleo, vai fazer dele alguém diferente. Não. Título e óleo não faz ninguém diferente. O que está no seu coração você vai exponencializar. O que está no seu coração você vai expandir. Aquele que é pastor, ele cuida sem título. Quando Deus ele chama Davi, aonde que Davi estava? Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Ele não estava num lugar esperando o reconhecimento dele para poder pastorear. Se você tem um chamado em Deus, não espera ninguém pôr a mão sobre a sua cabeça e falar assim, começa a fazer.
Ah, eu não vou evangelizar porque o meu pastor não me reconheceu como evangelista. Ou acorda, o evangelismo já foi dado lá em Mateus, no final do capítulo nós vamos ver. Mateus 24, 25, o grande comissionamento. Jesus falou assim, vai por todos os povos e pregue o evangelho a toda a criatura. Judeia, Samaria, até os confins das terras. Gente, a ordem já foi dada. Preguem, curem, liberte. Aí você está esperando consagração de um líder para você fazer algo. Você está caçando é título. Porque aquele que ama Jesus, ele trabalha sem título. Aquele que ama Jesus, ele não está querendo reconhecimento. Jesus está falando, se você quer ser reconhecido, se você quer ser um líder, faça. Serve. Eu vou dar um exemplo muito prático que vai ficar fixado no coração de vocês. Dentro de uma casa com uma criança, um bebê, um recém-nascido, quem que é o líder da casa? Quem que manda naquela casa? É o pai e a mãe. Porque quem faz a mamadeira. Só que quem faz a mamadeira tá servindo. Quem tá picando ali, fazendo a fruta, fazendo o almoço, tá servindo. Então, dentro de uma casa, quem manda são os pais. E, gente, tem alguém que serve mais do que pai e mãe? Enquanto o seu pai e a sua mãe viver, eles serão o líder sobre vocês. Então, você tá vendo que o líder tá servindo? Eu, pelo menos, desde pequeno, eu vejo a minha mãe lavando, passando, cozinhando, trazendo a provisão para dentro de casa. Minha mãe não deixava faltar as coisas, ela tinha que preocupar com a comida, se a roupa estava lavada, se a gente ia para a escola. Minha mãe estava servindo o tempo inteiro. E a líder sou eu? Não. Tem gente querendo fazer isso com Jesus. Tem gente querendo ficar sem servir, querendo ser chamado de líder. Aquele que quiser ser reconhecido, aquele que quiser ser o maioral, aquele que quiser ser a autoridade do pedaço, ele vai ter que servir todo mundo. Se você quer ser então reconhecido, já começa agora. Serve o seu vizinho, serve o seu filho, serve seu irmão, serve sua mãe, serve seu pai, serve todo mundo que está na sua volta. Pega um café e vai levar para o seu chefe, pega café e paga um pão de queijo para a pessoa que trabalha com você. Pão de queijo não, gente, porque pão de queijo não traz benefício para ninguém. Mas paga uma salada de fruta. Compra uma água de coco. Você quer ser o maior? Serve, gente. Jesus está falando que o reino dele não é igual ao dessa terra. O reino dele é de ponta cabeça. E ali ele deu aquele direito. Ele falou assim, vocês querem ser o maior então? Vocês querem sentar à minha direita? Então bebam também do meu cálice. Para de ficar querendo só o ponto bom da parte de Cristo. Mas sirva também. Então é o que eu quero deixar também como mensagem nessa manhã. Quer ser o maior, sirva a quem? Sirva só os da sua casa? Sirva só os do seu trabalho? Não. Sirva a T-O-D-O-S, todos. Eu coloquei de letra caixa alta. Quer ser o maior? Sirva a T-O-D-O-S, todos. Versículo 29. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Aí falaram, cale-se, diziam os brados dos que estavam na multidão. Opa, 2 pessoas aqui cegas, gritando Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quem grita, cale-se, cala a boca, para de gritar. A multidão fica indignada quando você está prestes a viver seu milagre. A multidão fala assim, para, deixa de ser chato. Gente, voltou? Me fala aí se a conexão tá legal. Porque pra mim deu aqui que a conexão foi pausada por conta da internet. Vocês escutaram a parte dos cegos? Nós estamos então falando aqui da passagem do cego. 2 cegos gritando e a multidão falou, cale-se, pare de gritar, você está incomodando o mestre. E eu quero te falar que hoje em dia também acontece da mesma forma. Quando você está próximo de viver o seu milagre, um tanto de gente começa a gritar, para de gritar, para de orar, para de ficar pedindo Jesus, sabe? O povo começa a ditar e colocar ordem no seu milagre. As pessoas não querem ver o seu milagre. E é o que está acontecendo aqui. Eles, porém, gritavam ainda mais alto. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Gente, está pausando. Por quê? Meu pai.
Ao ouvir Jesus, parou e perguntou: o que vocês querem que eu te faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles, o tocou nos olhos e no mesmo instante, eles passaram a enxergar. O que chama a atenção aqui nessa passagem? Que 2 cegos estão gritando. Ai, aqui também. Tá dando pico de luz. Ô, Jesus, ora aí, gente. Só vocês orar, intercede aí. E vão me dando notícia, tá? Se parar, a gente volta. Ao ouvir, Jesus, ele pergunta, né, para aqueles dois cegos, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus, quando chega perto deles, vira e fala assim: o que você quer que eu te faça? Gente, é uma passagem muito comum, a gente já escutou isso aqui outras vezes, mas por mais que parecia lógico, Jesus queria saber se de fato o milagre que ele queria operar na vida daqueles 2 homens era o mesmo que aqueles 2 homens queriam. Aí eu te falo, aqueles homens responderam: nós queremos ver. E na hora que eles abrem os olhos, eles dão de cara com o mestre, com o Salvador. Eu creio que aquela foi uma dos melhores registros que aqueles 2 homens eles têm na mente dele, quando eles abrem os olhos e eles veem Jesus e eles falam assim: Jesus, eu queria ver. Mas eu faço a mesma pergunta para você. Se Jesus te perguntasse assim, hoje, o que é que você quer que eu te faça? Muitos vão falar, não vão responder o milagre que Jesus quer operar. Porque nem sempre aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida é o que nós queremos. Porque nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres. E é por isso que hoje tem gente que tem casa, tem gente que tem carro, tem gente que tem empresa top, mas é cego, não enxerga Jesus, não vê Jesus. Por quê? Porque quando Jesus passou e perguntou assim: o que queres que eu te faça? A pessoa perguntou assim: Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um marido. Deus, eu quero casamento, eu quero qualquer coisa. Eu quero outra coisa a não ser, mas eu não quero milagre que o Senhor tem para operar na minha vida. Então, nessa manhã, que a sua oração seja: Jesus, eu quero o milagre que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os planos e os sonhos do Senhor. Porque Jesus, ele quer operar um milagre, mas nem sempre aquilo que Jesus quer operar na nossa vida é o que nós queremos. E Jesus, com toda a educação do mundo, ele vira para aqueles 2 cegos e pergunta: o que queres que eu te faça? E aí Jesus cura, porque eles falam: Jesus, nós queremos ver. Que esse seja o nosso anseio. Que nós possamos ver. Gente, de que adianta a gente caminhar com Jesus sem enxergar? Tem pessoas que não conseguem compreender um palmo na frente dele. Por quê? Porque não tem os olhos abertos para Jesus. Não tem os olhos abertos no mundo espiritual, né? Então, que os seus olhos hoje, ele seja aberto no mundo espiritual, em nome de Jesus. Que o milagre que você possa receber nessa manhã seja o milagre de enxergar as coisas que do alto já foram liberadas sobre a sua vida. Vamos lá para o capítulo agora 21. Cacazinha, depois verifica, eu acho que a gente está sem internet. A internet aqui parou. Estou usando dados móveis, se você puder fazer isso. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram em Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos: vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com o seu jumentinho do lado. Desamarrem os animais e tragam para mim. Grifa isso na sua Bíblia. Desamarrem. É porque a do computador parou. Desamarrem os animais e tragam para mim. Se alguém lhe perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles e imediatamente eles os deixarão vocês levar. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, o seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho e o puseram seus mantos sobre o jumentinho. E Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. Outros cortaram ramos de árvores
e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntaram. A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. O que está acontecendo aqui? Nós vemos mais uma vez Mateus registrando isso. Mateus ele registra todas as citações da profecia porque ele faz questão de mostrar para aquele povo que Jesus era de fato aquele Messias quem eles esperavam. E ele está perguntando, Jesus está falando assim, vai lá, pega a jumenta porque eu vou entrar nela para que se cumpra uma parte da escritura que estava dizendo, que o rei vai se aproximar de Sião, ele humilde vem montado em um jumento. Ok, check. Jesus cumpriu essa parte da escritura. Só que aquele povo, ele estava esperando um governo terreno. E quando eles veem Jesus entrando nessa cidade, ali perto do Monte das Oliveiras, eles começam a achar que seria naquele momento que Jesus começaria a reinar. Mas Jesus não estava falando de um reino terreno, Eles ficam esperando isso. Mas um ponto que me chama muita atenção nesse parágrafo é quando os dois discípulos vão e Jesus falou assim com eles: peçam. E quando você chegar lá, se alguém perguntar o que você está fazendo, você vai falar assim: o Senhor precisa deles. E imediatamente a pessoa vai deixar o jumento vir. Olha que engraçado. Nós vemos aqui pessoas que estão disponibilizando os seus bens imediatamente para se cumprir uma parte da escritura, para servir ao Senhor, o Rei dos Reis. Gente, eu acho isso maravilhoso. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus, ele te pede a jumentinha, entre aspas, um bem seu, algo para poder servir no reino, você entrega da mesma forma que esses homens aqui? Aqui está falando que eles entregaram imediatamente aquilo que Jesus precisava. Eles entregaram o jumentinho e liberaram. Às vezes Jesus está falando assim: libera aí o seu jumentinho, libera o seu bem precioso para mim, me deixa usar isso que você tem. Então esteja pronto para entregar tudo que você tem imediatamente para o Senhor, sabe? Para que Ele possa mesmo usar daquilo que você tem nessa terra para benefício do reino, tá bom? Vamos lá para o versículo 12. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para sacrifício. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. E quando os principais sacerdotes, mestres da lei, viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram na escritura? Elas dizem: ensinaste a criança e os bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde ele passou a noite. Isso aqui está se cumprindo o que diz lá em Salmos 8:2. Gente, aqui a gente vê uma restauração do templo. Quando Jesus ele entra no templo e ele vê o que estava acontecendo, e o motivo dele se indignar era porque naquela época, quando a pessoa ia prestar um sacrifício, ela tinha que trazer o seu animal. Ela caminhava uma milha para entregar ali o seu animal em sacrifício ao Senhor. E aquele povo estava facilitando a entrada no templo, estava facilitando aquele processo. E Jesus estava falando assim: olha, a minha casa vai ser chamada casa de oração, e não um covil de salteadores, não um esconderijo de ladrões. Mas qual tipo de ladrão? Pessoas que estavam roubando de Deus, porque não estavam oferecendo o sacrifício da forma que deveria ser feito. Estava dando um jeitinho ali para facilitar o caminho deles com Cristo. E hoje nós vemos da mesma forma.
Nós vemos pessoas que têm facilitado o reino. Pessoas que anunciam dizendo assim: olha, vem aqui, compra uma pombinha comigo, compra um cordeirinho comigo. Pessoas falando com que o reino de Deus não precisa de santificar, não precisa de orar, não. Assiste uma mensagem no YouTube, assiste uma pregação, não lê Bíblia, não. Pessoas que estão facilitando a entrada no templo. Pessoas que estão querendo facilitar a sua entrega de sacrifício. Saudade de você também, Rodrigo. Que saudade, viu? Deus te abençoa. O clamor tá chegando. Então tem pessoas que estão hoje querendo facilitar a entrada do reino. Eu quero te dizer, meu irmão, volte a pegar o seu cordeirinho, a sua pombinha e caminha milhas para entregar esse sacrifício no templo. Em outras palavras, eu estou te dizendo: ore, jejue, leia a Bíblia, busque direto da fonte. Se você for entregar algo a Deus, que ele seja verdadeiro, que ele seja puro e que ele seja reto, viu? Não pegue atalho, não busque atalho, porque isso desagrada ao Senhor. E aí a gente continua, né? Deus está falando assim: ó, eu quero restaurar o templo. Para de ficar pegando atalho. Jesus amaldiçoa a figueira. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos. Então, Jesus está procurando figos. Aonde? Numa figueira. Mas só encontrou folhas. Então ele disse à figueira: nunca mais dê fruto. E no mesmo instante, a figueira secou. Outro dia eu dei esse exemplo e eu falei que era videira. Ai, meu Deus. Quem me corrigiu foi um irmão lá da igreja. Ele falou assim: ô irmã, você falou videira, é figueira. Nossa, meu Deus. Eu falei videira, oliveira, mas não saiu figueira. A passagem está falando que é uma figueira. Figueira dá figos. E Jesus viu ela e ela não tinha frutos. Ela tinha apenas folha. Jesus lança uma palavra porque ele foi pegar o fruto dela. Ela não entregou o fruto e Jesus falou assim: ó, nunca mais vai dar fruto de você. E imediatamente aquela figueira ela secou. Quando os discípulos viram isso, eles ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com essa figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se, atire-se ao mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Olha que bonitinho isso, gente. Quando Jesus ele traz o exemplo da figueira, ele vai trazer um simbolismo ali à liderança religiosa. Porque a liderança religiosa daquela época, ela queria se mostrar aparentemente, né, cheia de folhas, uma imagem perfeita, uma imagem vistosa, mas sem fruto, sem sabor, sem algo para alimentar. Gente, isso é muito sério. Aquela figueira, quando você vai pegar para poder estudar, para aqueles que ainda não têm o entendimento dessa passagem, aquela estação do ano não era tempo de dar figos, não era tempo, não era hora de estar com folhagem. E uma figueira, ela só vai ter folhas se ela tiver fruto. Então, você viu uma figueira, ela tá com folhas, automaticamente entende que o fruto está escondido dentro da folha, tá ali, ó. O fruto tá ali. Só que Jesus ele se aproximou daquela figueira e ele falou assim: olha, tá com folha, então tem fruto. Vou pegar um figo. E quando Jesus vai para pegar o figo, ele não encontra o fruto. Então, como assim? Se é uma figueira com folha e você está me dizendo que você não tem fruto? Você tá passando uma imagem para a sociedade que você não é? Você tá falando com a sociedade que você lê Bíblia, mas não lê? Você tá falando que você ora, mas quando tem que exalar de paciência, você não tem paciência? Você tá falando que você lê Bíblia todo dia, mas na hora de ministrar uma palavra para um irmão, para um amigo, você não tem palavra? É isso que você tá me dizendo? Eu vou cortar, vai secar. Porque se você tá me mostrando que você tem folha e não tem fruto, eu vou cortar, eu vou secar, vai acabar. Para de querer mostrar para a sociedade algo que você não é. Jesus chama a atenção aqui dessa liderança religiosa. Uma liderança que estava mostrando ser quem eles não eram. O fruto, gente, o fruto é para outro. O fruto é para servir. Uma árvore, ela não dá fruto para ela própria.
Uma árvore, ela dá fruto para o outro. Uma árvore, ela produz um fruto para que o outro possa saborear, para que o outro possa desfrutar disso. O fruto que você vai produzir não é para você. O fruto que você vai produzir é para o seu irmão, é para o seu... A minha tela ficou escura, mas vocês devem estar me enxergando bem. Vocês estão me enxergando bem, gente? Para mim aqui tá dando um pique. Bora continuar. Então eu tava falando, gente, que o fruto, ele não é pra gente. O fruto é pro próximo. O fruto é pro nosso irmão. Então esteja sempre disposto a entregar um fruto, entregar algo ao seu irmão, sabe? Para que ele possa saborear e desfrutar daquilo que Deus um dia depositou na sua vida. Você tem uma semente, você gerou algo no seu coração, você carrega uma essência do alto. Então transborde essa essência na vida do seu irmão, transborde essa essência na vida das pessoas que estão à sua volta. Deixem que as pessoas coma, saboreie daquilo que você carrega, tá bom? Vamos continuar. Versículo 23. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com qual autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Quem que deu esse direito para Jesus? O próprio Deus. E Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês me responderem uma pergunta. Jesus se contrapõe, né? A autoridade de João para batizar, ela vinha do céu ou ela era apenas humana? E eles continuaram discutindo entre si. E se dissessem que vinha do céu, ele perguntaria: por que não cremos no João? Mas se disséssemos que era apenas humano, seríamos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com qual autoridade eu faço essas coisas. Os discípulos estavam questionando a Jesus sobre a autoridade dele. E a autoridade de Deus, gente, ela veio a autoridade de Jesus, ela veio de Deus, ela veio do alto. E aquele povo não sabia nem explicar. A autoridade que João Batista recebeu, ela veio de Deus ou ela veio da terra? Ela era humana? Se eles dissessem que vinha de Deus... Aqui, ó, se disséssemos que vinham de Deus, ele perguntaria: por que nós cremos em João? Mas se nós dissermos que era humana, que não vinha da parte de Deus, a multidão apedrejaria eles. Então eles ficaram ali sem saber se eles respondiam que a autoridade de João era do céu ou era humana. E Jesus falando: então também não vou responder a vocês. Se vocês não sabem nem de onde que João veio, se João era um profeta, se não era, vocês estão questionando a minha autoridade. A minha autoridade, ela veio de Cristo. Só que a identidade de Jesus, ela era muito bem firmada, ela era muito bem estabelecida. Então ele não teme diante de um questionamento, ele não teme diante de alguém que está perguntando de onde que vem a autoridade dele. Ele simplesmente segue, sabe? E aí continua a parábola dos 2 filhos. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Grifa isso na sua Bíblia. Lá no versículo 29. O pai chamou o filho para trabalhar, ele disse: não vou. No final, depois ele foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao seu pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo que é verdade. Cobradores de impostos, prostitutas, entrarão no reino de Deus antes de vocês, pois João veio e mostrou o caminho e a justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos, prostitutas, creram. E mesmo depois de verem isso, vocês recusaram a mudar de ideia. Jesus está falando com os fariseus ainda, com aquele povo que estava questionando a autoridade dele. E ele fala o seguinte: olha, eu tenho um pai tem 2 servos. Ele pede para ir no vinhedo trabalhar e o filho responde: pai, não vou. Mas no final das contas ele foi. Sabe aquela pessoa que fala assim: mãe, não vou fazer isso, pai, não vou fazer, mas no final você tá lá fazendo? Gente, eu sou literalmente essa pessoa. Tem hora que eu viro pros meus irmãos quando eu tô lá em casa e falo com eles assim: não adianta me ligar
porque eu não vou buscar mais, tá? Às vezes eles saem, vão pra igreja, qualquer lugar, e viram pra mim assim depois: Dindinha, você me busca? E eu falo assim: não adianta me ligar que eu não vou. E aí, dá 10 horas da noite, meu irmão, meia-noite, 3 horas da manhã: Dindinha, me busca. E tá lá eu indo buscar, sabe? Eu não consigo. Falo não, mas depois eu vou lá e faço. E aí, é a mesma coisa que ele tá falando. O primeiro filho falou assim: pai, não vou trabalhar. Não vou, pronto. No final ele foi e fez o que o pai precisava. O segundo: tá, pai, eu vou, check, vou. E no final não vai. Ele tá falando assim: vocês, fariseus, vocês sabem da lei, vocês aprenderam a palavra, vocês têm entendimento de algo, mas quando o assunto é executar essa palavra que vocês sabem, vocês não conseguem praticar. As prostitutas, os cobradores de impostos, hoje eles estão no mau caminho, mas quando eu chamar, imediatamente eles vão largar tudo e vão. Aí eu quero te fazer a pergunta: você tem sido como um fariseu? Ou você tem sido como esse cobrador de impostos? Essa pessoa que está burlando o sistema, essa pessoa que na hora que escuta o comando de Deus vai imediatamente. Ou você está sentindo que, eu sou justa, sou bom demais, tô maravilhoso, tô top aqui, e quando Deus te pede algo você não faz. Olha aí, temos 2 exemplos. Escolha de qual lado você quer ficar. Se você escolher o lado de reconhecer, reconheça e obedeça a ordenança do Pai. Você pode até dizer que não quer sair no momento, mas quando você ouvir a voz de Jesus, quando ele abrir os seus olhos, operar o milagre de ter os seus olhos abertos, obedeça aos comandos dele. Obedeça todos os comandos que o Pai ele te der. Hoje tem muita gente que fala ser cristã, mas não consegue obedecer a Cristo de verdade. Então seja você um cristão temente, um cristão obediente à palavra de Deus. E obedeça nos detalhes, obedeça no pouco, no simples, viu? Versículo 33. A parábola dos lavradores maus. Agora, ouça outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para a guarda. Depois, ele arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para outro lugar distante. Então alguém que tinha uma propriedade, tinha um vinhedo, e ele alugou para alguém para trabalhar ali naquele tempo, e ele saiu da cidade. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber a sua parte da colheita. Os lavradores agarraram aos servos, espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram um terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou o filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns ao outro: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse da terra. Então agarraram, arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Isso aqui está se tratando de Jesus. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outro, e lhe darão sua parte depois da colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram a Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele que sobre ela cair será reduzido ao pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus que Jesus se referia. Queria prendê-lo, mas tinham medo da multidão, pois elas o consideravam como profeta. A última parábola para a gente concluir a leitura de hoje. Gente, aqui Jesus estava falando sobre os fariseus. Pessoas que receberam uma terra. Jesus veio para aquele povo. Jesus tinha vindo para os judeus. Ele tinha mandado profetas antes, líderes antes, que pregavam e anunciavam o evangelho. Porém, eles não deram atenção.
Todo profeta que vinha, eles meio que enxotava, não dava atenção, não ligaram para as palavras dos mandamentos, não respeitava, não praticava os mandamentos. E Jesus fala que compara esses homens, esses judeus, esses fariseus, esse povo que conhecia Deus, a lavradores maus. Pessoas que não ouviam e não obedeciam à direção de Deus. E aí ele continua, mas sabe o que eu vou fazer? O dia que o filho vir, na hora que o filho vir e for pedir os frutos daquela lavoura, eles vão entregar, porque eles vão ver que o filho está vindo, o filho faz parte, ele tem parte naquela propriedade. Então ele vai fazer o seguinte, na hora que ele vê o filho, ele vai entregar o fruto. E acontece que o filho do dono daquela propriedade foi. E na hora que o filho chegou, o que eles fizeram? Eles mataram, eles apedrejaram, eles não aceitaram, se recusaram a receber o filho. E é o que eles estavam fazendo com Jesus. Jesus estava com ele naquele momento. E eles não aceitam Jesus. Eles recusam Jesus e vão continuar querendo perseguir, querendo matar, aquela coisa toda. E Jesus está falando, tá vendo? O que você acha que vai acontecer com o dono da propriedade quando ele voltar? E aqueles líderes religiosos responderam, eles vão matar ele cruelmente. Por quê? E vai arrendar esse vinhedo a outra pessoa. E Jesus está falando assim, vocês não leram a escritura. Vocês não sabem o que está acontecendo. Já estava escrito que os construtores rejeitariam a pedra angular. Quem que é a pedra angular? A pedra angular, ela é Cristo. A pedra de início, a pedra angular é aquela pedra que a gente coloca no início da construção. Diante daquela pedra, a obra vai ser direcionada. As paredes vão ser levantadas com base na pedra angular, a primeira pedra, o primeiro tijolo a ser posto em uma obra. E por base dele, todas as outras paredes, elas seguirão um rumo, elas seguirão um esquadro. Jesus, ele veio para fazer isso, gente. Só que aquele povo rejeitou Jesus. E nós somos os lavradores bons, aqueles a quem o dono da propriedade arrendou agora para outra pessoa, para outro trabalhador. Nós somos esses trabalhadores a quem a graça se estendeu. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar apedrejando? Você vai continuar não entregando os frutos ao dono da propriedade? Ou você vai querer ser esse servo obediente que vai trabalhar e entregar todos os frutos ao dono da propriedade? Quem que nessa manhã você escolhe ser? Quero te dar uma dica. Escolha Jesus. Coloque ele como pedra angular na sua construção e ele vai trazer alinhamento para todas as suas paredes. Ele vai trazer alinhamento para tudo aquilo que você vai fazer. Amém? Eu quero finalizar com essa palavra. Não desperdice nada do que nós aprendemos nessa manhã. Eu oro para que uma revelação do alto venha sobre a sua vida. Que você entenda que você hoje é simplesmente um mero mordomo, né? Governador de Cristo. Você está aqui nessa terra só para governar. Não seja você a figueira infrutífera. Não apareça ter frutos quando na verdade você não tem. Se você estiver num dia mau, vira para Jesus e fala assim: Jesus, hoje eu não tenho fruto, hoje eu não tenho nada para entregar. Mas não seja você uma pessoa que vai viver de aparência. Coloque a pedra angular na sua obra e comece a estabelecer as paredes. Hoje eu vejo, gente, que nós temos firmado o nosso alicerce. Nós temos colocado aqui, colocado a fundação, aprofundado as nossas raízes. Nós estamos no início do ano, gente. É janeiro ainda. Começa mesmo afundando essas raízes. Esteja aqui aprendendo um pouquinho a cada dia. Porque vai chegar o tempo em que essa pedra angular, ela vai começar a se levantar. E ali nós vamos começar a levantar a nossa obra, a nossa casa, a nossa construção. E o que você vai levantar? Se você não escolher Cristo como a pedra angular, se você escolher colocar uma pedra qualquer, a sua casa ela pode ficar fora do esquadro e ela pode vir ao chão no tempo oportuno. Não escolha construir a sua casa na areia, mas escolha hoje edificar a sua casa na rocha que é o Senhor. Deixa Ele direcionar a sua vida. Meu irmão, como eu queria hoje estar sentado com vocês numa mesa, ouvir o que vocês têm passado, saber qual que é a dificuldade que vocês têm enfrentado, para a gente juntos poder questionar, escutar uns os conselhos dos outros, a experiência do outro. Mas eu não consigo. Mas eu oro para que nessa manhã nada possa te parar.
Sabe, nada, nenhuma circunstância que você está vivendo venha te parar, porque Cristo, Ele já deu vitória por nós. Ontem eu escutei uma frase, e eu vou postar ela depois no meu Instagram. A frase dizia, o fato de que, quem falou foi o André Fernandes, em uma ministração dele. O fato do inferno tentar, não confunda o fato do inferno tentar te parar com o não cuidado e provisão de Deus na sua vida. Ele está dizendo o seguinte, o inferno vai tentar te parar, muitas vezes, mas a palavra nos fala que o inferno não vai vencer sobre nós. O inferno tenta se levantar contra a sua vida, filho. O inferno tenta mesmo te castigar, tenta te ofender, o inferno tenta se opor contra você. Mas não ache que Satanás tentando te parar é Deus não cuidando de você. Satanás se levanta, Deus está olhando, mas ele não deixa de cuidar. Não acha que o silêncio de Deus é uma não provisão, viu? Só confie, entregue e fala, Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Se isso que a Raira falou é verdade, mesmo passando por essa dificuldade, eu quero ter alegria, eu quero ter paz. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Amém, amém, Beth. Deus abençoa, viu? Deus continue ministrando sobre sua vida, sobre o seu coração. É o Senhor, Ele tem feito no nosso meio. Gente, eu tenho visto um crescimento muito grande. E hoje eu acordei falando assim, Deus, essa fome que eu tenho, essa sede que eu tenho de conhecer mais do Senhor, de receber mais do Senhor, espalha isso para as pessoas que estão caminhando comigo. Quero que elas sintam essa mesma fome, esse mesmo desejo, esse mesmo anseio por mais de Deus. Então hoje eu ministro sobre a sua vida paz, paciência, alegria, domínio próprio e tudo que vem do alto, toda dádiva, todo contentamento que vem do céu sobre a sua vida, para que você possa continuar independente da circunstância que você está vivendo. Amém? Vamos orar? Fecha aí seus olhos, coloque sua mão no coração, aqueles que gostam, assim, ó, e recebe. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por concluir essa live. Pai amado, hoje nós estudamos capítulo 20 e o 21. E como nós aprendemos ricas coisas, Pai, ricas informações com o Senhor. O Senhor já dizia ali sobre a sua morte, o Senhor já tinha falado palavras aos seus discípulos, mas eles se esqueceram. Uma coisa que eu quero te pedir nessa manhã é, não nos deixe esquecer daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Pai amado, nos ensina a ser justo, nos ensina a ser reto. Nós não queremos andar diante da aparência. Nós não queremos andar, Pai, por vista, mas nós queremos render frutos ao Senhor. E todos esses frutos nós entregaremos a Ti. Nesta manhã eu te peço, venha ser a pedra angular da nossa obra. Venha ser a pedra de esquina, papai. Venha ser a pedra de esquina, muda o curso, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que Satanás não venha prevalecer nesta guerra. Que Satanás não se levante, Pai, e permaneça diante de nós. Porque nós somos vitoriosos no Senhor. Ele é um derrotado, Pai. Eu já ministro paz, alegria, ânimo sobre a vida do meu irmão. Que eles possam mesmo, Pai, ser irradiados aí pela Tua presença. Que eles possam se sentir amados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos avançar no reino, Pai. Nós queremos liberar a mensagem que o Senhor um dia colocou dentro de nós. Que essa essência possa ser liberada sobre a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Nós declaramos que nós vamos avançar com o Senhor em nome de Jesus. Pai, tenha liberdade de usar a minha vida e de usar a vida do meu irmão em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele que concorda, diga amém. Amém. Amém e amém. Gente, que o Senhor continue ministrando no coração de vocês. Queria mesmo que vocês recebessem dessa porção de alegria, dessa porção de paz, para vocês romperem em tudo aquilo que Deus ele já tem liberado sobre a vida de vocês. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, manifeste aí com eu, para eu saber quem está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu? Os que gostam de tirar foto, vou dar um sorrisão. Não tô podendo mexer no meu óculos não, gente. Meu óculos quebrou ontem. Se eu mexer, ele cai. Tirar o print?
Deus abençoe vocês, viu? Façam um excepcional dia. A música eu mando no grupo. Para aqueles que não estão no grupo, fiquem à vontade, entrem no grupo. Lá eu mando um resuminho, a tarefa do dia. Se esforcem para poder fazer a tarefa. Ontem a tarefa do dia era você olhar se tinha alguém que precisava liberar perdão. Ontem nós falamos muito sobre perdão. Então, eu não sei se você fez a tarefa, mas é muito importante você colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido, viu? Beth, é um grupo no WhatsApp. Se você entrar nos stories aqui no Instagram, pode ser que ainda tenha o link no que eu postei ontem. Mas eu vou postar essa live hoje e vou colocar o link do WhatsApp de novo. É só clicar no link que você entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Um beijo. Fica com Jesus, tá?